Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso documentário especial sobre um tema que está redefinindo o futuro da nossa sociedade, a inteligência artificial no âmbito da economia. Eu sou Kelly. E eu sou o Everton. Hoje vamos mergulhar nas profundezas dessa revolução tecnológica, explorando como a IA está remodelando mercados, criando novas oportunidades e, ao mesmo tempo, apresentando desafios complexos. Nosso objetivo é desvendar as camadas dessa transformação, trazendo luz às perspectivas de especialistas e análise de pesquisas recentes. Vamos entender como a IA, que antes parecia coisa da ficção científica, hoje é uma realidade palpável com impactos diretos no nosso dia a dia do financeiro. Para isso, contamos com a base de estudos aprofundados com um trabalho de conclusão de curso de Leonardo Henrique Choi, que investiga IA no setor financeiro, e o artigo de Eduardo Medeiros de Oliveira, que aborda a aplicação da inteligência artificial no mercado financeiro e suas contribuições no setor bancário. Prepare-se para uma jornada de conhecimento que promete expandir nossa compreensão sobre o papel da inteligência artificial na economia global. Vamos começar? Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos aprofundar no impacto da inteligência artificial no setor financeiro, com base nas descobertas de Leonardo Henrique Choi em seu trabalho de conclusão de curso. A adoção da IA neste setor tem sido impulsionada pela pressão competitiva e pela busca por eficiência, mas não sem seus riscos inerentes. O estudo de Choi destaca que a IA, especialmente a generativa, está revolucionando a forma como as instituições financeiras operam. Exemplos práticos já podem ser vistos em bancos como Capital One e JP Morgan Chase, que utilizam a IA para aprimorar a detecção de fraudes, resultando em menos falsos positivos, maior precisão e redução de custos. A Morgan Stanley Wealth Management, por sua vez, emprega a IA para fornecer insights mais aprofundados a seus consultores financeiros. A IA generativa, uma subcategoria do Machine Learning, é capaz de criar conteúdos novos e originais, processando vastas quantidades de dados. Isso permite uma transformação significativa nos serviços financeiros, desde a otimização de processos até a personalização do atendimento ao cliente. A implementação dessa tecnologia promete ganhos substanciais em eficiência e redução de custos. No entanto, o trabalho de Choi também ressalta os riscos. Um dos principais é o viés incorporado, onde os algoritmos podem discriminar dados ou grupos de forma injusta, muitas vezes devido à base de dados incompletas ou tendenciosas. A privacidade de dados é outra preocupação crítica, com o risco de vazamento de informações sensíveis durante o treinamento ou uso dos sistemas de AI. A incerteza do processo também é um desafio, pois a complexidade dos algoritmos de AI pode dificultar a explicação das decisões tomadas, que é algo crucial em um setor tão regulamentado como o financeiro. Por fim, a cibersegurança emerge como um risco significativo. A AI pode ser utilizada para criar golpes mais sofisticados, personificar indivíduos ou corporações e disseminar e-mails ou mensagens fraudulentas. Diante desses desafios, a regulamentação se torna essencial para garantir a segurança e a integridade do setor financeiro na era da inteligência artificial. É um equilíbrio delicado entre inovação e segurança, que precisa ser constantemente monitorado e ajustado. Com base na análise de Everton, agora vamos focar nas contribuições da inteligência artificial no setor bancário, com base no artigo científico de Eduardo Medeiros de Oliveira. A IA tem se mostrado um ramo da ciência amplamente utilizado pelo sistema financeiro, impulsionando o crescimento e a produtividade das instituições. O avanço da IA no setor bancário tem alterado significativamente a dinâmica do mercado, impactando tanto os usuários quanto as próprias instituições financeiras. A transformação digital, que é um fenômeno global, tem levado os bancos a buscar novas tecnologias para que possa atender seus clientes de forma mais personalizadas
e menos burocráticas. Isso resulta em uma maior fidelização dos usuários e na criação de novos modelos de negócio. O artigo de Oliveira destaca que a IA oferece 4 principais benefícios para as instituições financeiras: precisão, que torna os sistemas menos propensos a erros; eficiência, que aprimora a análise de dados; capacidade de previsão, que auxilia na gestão de portfólios; e a escalabilidade, com vantagens no custo de processamento de dados. A criação de caixas eletrônicos e aplicativos com diversas funcionalidades são exemplos dessa evolução. A digitalização dos serviços bancários visa desburocratizar processos, resultando em maior segurança, transparência e agilidade para o cliente. Para isso, os bancos têm investido no desenvolvimento de capacidades internas ou em empresas com parcerias com tecnologia. O fenômeno da digitalização bancária abrange todas as instituições financeiras, inclusive os grandes conglomerados, que estão migrando para o ambiente digital. No entanto, essa transformação digital também traz desafios. Embora a IA possa gerar impactos positivos, como a redução de taxas e burocracias e ampliação de opções no mercado, ela também pode levar à queda no número de agências e funcionários, além de exigir uma mudança na cultura interna dos bancos. A IA é uma realidade no mercado financeiro e a sua implementação contínua mudará o futuro do setor. Agora vamos abordar um aspecto crucial e muitas vezes subestimado da inteligência artificial, sua influência no processo de educação e como isso, por sua vez, impacta economicamente no país. Para isso, convidamos alguns especialistas para compartilhar suas perspectivas. Começamos com a professora Arlete Aparecida de Abreu, docente da área de gestão do IFMG Campus Formiga. Ela nos alerta que o uso da AI em diversas esferas da vida cotidiana tem impactos inegáveis na economia. Na educação, a professora Arlete destaca a necessidade de usar a tecnologia ao nosso favor, adaptando-nos e entendendo que a padronização de atividades através da IA é uma realidade prática. No entanto, a professora Arlete também levanta uma preocupação importante: a maturidade da população para entender que o uso excessivo de ferramentas tecnológicas pode nos tornar menos críticos, menos eficientes cognitivamente e, a longo prazo, menos profissionais de excelência. Ela adverte sobre o risco de nos afastarmos da ciência, da inovação e da criatividade, o que seria prejudicial para a economia. Mas, como na economia a vida segue em ciclos, portanto, a ideia é estar pronto para quando o ciclo se encerrar e o outro começar. Basta saber se a IA ensina isso. Em seguida, temos a visão do professor Anderson Alves Santos, também docente no IFMG Campus Formiga. Ele ressalta que a questão não é ser contra ou a favor da tecnologia ou da IA, mas sim a tendência humana de humanizar tecnologias sem o uso da criatividade e da criticidade. O professor Anderson enfatiza que, embora seja crucial para uma nação investir em tecnologia e IA, para não ficar para trás, o problema surge quando se investe em uma educação tecnológica que permite à máquina racionalizar para o estudante sem que ele desenvolva o senso crítico. O professor Anderson questiona: como esperar crescimento econômico, investir na educação tecnológica, sem investir na parte crítica? Ele cita Winger, Burns e Burney, que afirmam que a IA transformará economias e setores inteiros, mas a diferenciação doutorada continuará tendo como base a criatividade humana. Sem o desenvolvimento do pensamento crítico, corremos o risco de continuar dependentes educacional e economicamente de outros países. E para complementar essas importantes reflexões, temos uma menção especial ao professor Washington. Ele nos enviou um vídeo com sua opinião sobre o assunto, que será exibido agora para que vocês possam entender um pouco melhor o ponto de vista dele. Primeiro ponto, qual seria o impacto da IA generativa na educação?
Sem dúvida, pelas evidências que estão disponíveis, eu tento acompanhar a literatura sobre isso, eu já tenho experiências exitosas na aplicação da IA generativa para melhorar a eficiência do processo de aprendizagem, né? Principalmente fornecendo recursos interativos, adaptativos e personalizados para alunos. Um exemplo concreto que eu li recentemente, na Harvard Business School, né, uma das principais escolas de administração do mundo, eles desenvolveram um robô, um bot baseado numa técnica específica de inteligência artificial, chamada RAG, que foi treinado em materiais de ensino de uma disciplina específica. Era uma disciplina de contabilidade. Então, esse bot, esse robô, serviu como um assistente para os alunos, que poderiam fazer perguntas para ele especificamente sobre aquela disciplina, e ele foi treinado especificamente nesse conjunto de conhecimento, né, da disciplina. E a experiência que eles relataram foi muito exitosa, sem dúvida teve impacto positivo, né? Não somente positivo, mas um impacto sobretudo positivo. Então, que pode ter, pode. Agora, tem problemas também, né? Por exemplo, isso, para fazer um bom uso de IA, na minha visão, no processo de educação, tem que fazer investimentos significativos em várias frentes. Por exemplo, você precisa ter estrutura tecnológica, equipamento, software, capacitar professores, os alunos serem capacitados para usar esses sistemas, e que nós não vemos, por exemplo, no Brasil, certo? Um investimento, por exemplo, e equipe pessoal para criar esse software que fizeram na Harvard Business School para ser um assistente de uma disciplina específica. Então, nesse sentido, a IA pode até ampliar as desigualdades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, e entre regiões do mesmo país, entre instituições do mesmo país. Então, como sempre, pode ter impactos positivos e negativos, né? E a situação, em particular, do Brasil é bem preocupante nesse sentido. Você não vê nenhum treinamento relevante sendo disponibilizado para professores. Você não vê discussões relevantes sobre como introduzir a inteligência artificial no processo educacional, discussões efetivas por pessoas capacitadas para fazer isso. Eu não vejo isso, o que mostra como essas desigualdades podem ficar acentuadas, certo? Outro ponto negativo também, né, meu ponto que eu não posso deixar de citar, é o possível impacto negativo sobre o aprendizado dos alunos, né? Vocês estão estudando e devem reconhecer que diversos alunos têm um excesso de confiança na correção e na qualidade das respostas desses sistemas, né? E é muito fácil ver que eles erram e erram muito, né? Então, o aluno, ao ter esse excesso de confiança na qualidade das respostas, vai atrofiando a sua capacidade de pensamento analítico, de pensamento crítico, porque ele vai só confiando naquelas respostas, que muitas podem estar erradas ou parcialmente erradas, inconsistentes. Então é preciso também conscientizar os professores saberem instruir os alunos a usar esses recursos de forma eficiente. Então, como todas essas tecnologias, pode ter um efeito positivo e também negativo. E a gente está evoluindo nessa trajetória e não tem evidência suficiente documentada para afirmar qual lado tem pendido mais, se o impacto tem sido mais positivo ou mais negativo. Mas que pode ser positivo, sem dúvida pode ser, desde que investimento em infraestrutura, investimento em capacitação de professores, desenvolvimento, ter os recursos necessários para desenvolver, por exemplo, um robô, um sistema focado em determinados aspectos, ou focado numa disciplina, é que nós não vemos isso no Brasil atualmente. Aí, pegando a segunda parte da pergunta, seria o impacto da inteligência artificial, o possível impacto da inteligência artificial na economia. O fato é que, né, qualquer pessoa que está lendo sobre o assunto vê que, como eles dizem em inglês, há muito hype sobre isso, ou seja, há muito entusiasmo, mais entusiasmo do que evidência que baseia, evidências que fundamentem esse entusiasmo todo. E a inteligência artificial vai ser disruptiva em trocentos mil setores, que vão automatizar trocentas mil coisas. Pelas evidências, é bem mais entusiasmo, um desejo do que realidade. Especificamente, o Prêmio Nobel de Economia, que eu sigo muito o trabalho dele, Daron Acemoglu, um economista de origem turca que trabalha no MIT, uma das principais universidades de pesquisa do mundo, acabou de lançar um artigo chamado The Simple Macroeconomics of AI, né? Uma macroeconomia simples da inteligência artificial, em que ele coletou muitos dados disponíveis, e isso numa economia avançada, né, que está na fronteira tecnológica, que é os Estados Unidos. Ele coletou dados, usou técnicas, né, econométricas para estimar os efeitos macroeconômicos da inteligência artificial, e o que ele concluiu é que os efeitos no horizonte de 10 anos, pelas evidências que se tem hoje, vai ser modesto. Pode impactar o PIB global em aproximadamente 1%, e a principal vantagem que, por exemplo, o setor produtivo poderia esperar da inteligência artificial seria que ela ela aumentasse a produtividade do trabalho, do capital, certo? E mesmo esses ganhos de produtividade são bem limitados. Porque basicamente esses sistemas hoje conseguem fazer tarefas muito simples, tarefas fáceis de aprender, como a gente sabe, né? Então, o que esses sistemas conseguem fazer hoje são atividades feitas no escritório, muito rotineiras e mecânicas, que não exigem muita interação entre várias pessoas, não exige muito julgamento, não exige muita contextualização. Então, hoje, pelas estimativas que se tem, por mais incertas que sejam, e o Acemoglu reconhece que essas estimativas são incertas, no horizonte de 10 anos não se prevê que esse sistema consiga, por exemplo, você ter um sistema desse que vai fazer toda a contabilidade de uma empresa, todo o marketing de uma empresa. Porque isso envolve muita interação, muito conhecimento tácito, que esses sistemas não são capazes de reproduzir adequadamente ainda. E fora também que ele pode ter, no momento do uso da inteligência artificial, pode ter impactos negativos na economia também, né?
por exemplo, aumentando a desigualdade entre a renda do trabalho e a renda do capital. Ou seja, empresas, quantas empresas hoje são jogadoras nesse mercado de inteligência artificial, né? O que? Umas 5. Imagina a renda que essas empresas vão extrair de investimentos feitos em sistemas de inteligência artificial, né? Agora imagina isso, um trabalhador típico, um trabalhador braçal típico, e mesmo trabalhadores, algumas atividades mais sofisticadas cognitivamente, né? A renda que o capital vai extrair de investimento nisso vai ser muito maior do que a renda de trabalhadores. E outro ponto também importante que ele destaca nesse artigo é que esses sistemas de inteligência artificial ainda precisam apresentar soluções para problemas mais reais, que têm um impacto maior, né? Como, por exemplo, mudança climática, envelhecimento da população. A população mundial está envelhecendo, vai demandar novos bens e serviços, nova infraestrutura, nova moradia, novos sistemas. Então, o que se tem hoje é que sistemas de inteligência artificial ainda não produziram aplicativos disruptivos, ou seja, que muda a forma como a gente faz alguma coisa, que muda, que cria novos bens e serviços. Então ainda não houve essas aplicações críticas que vão ser disruptivas mesmo para a economia, pelo menos com os dados que você tem agora, certo? Então é claro, essa é uma área que está evoluindo muito rapidamente, os investimentos são vultuosos, alguns analistas até especulam que é uma bolha de inteligência artificial, ou seja, está colocando muito dinheiro, mas os resultados não estão sendo compatíveis com o volume investido. Por exemplo, um relatório recente divulgado pelo MIT, vocês podem procurar facilmente, informa que 95% dos projetos baseados em inteligência artificial desenvolvidos nas empresas deram errado no sentido de não tiveram ROI, o retorno esperado dado o investimento que foi feito. Então, há ainda muito mais entusiasmos do que, de fato, disrupção da inteligência artificial. Na minha visão, tanto na educação quanto no efeito da economia como um todo. E é preciso acompanhar isso. No Brasil, a minha perspectiva, eu sou extremamente pessimista. Eu estou falando para vocês, você não vê discussão sobre como incorporar a inteligência artificial na educação, qual a melhor forma, desenvolver sistemas para isso, capacitar professores, treinar os alunos também para saberem usar. Enfim, eu acho que a gente está ficando cada vez mais para trás nesse aspecto. E o efeito econômico prometido dos efeitos da inteligência artificial ainda está por ser realizado. Com base nas evidências hoje, como reportadas nesse artigo da CEMOGRO, ele ainda não terá o efeito disruptivo esperado, tá bom? Espero ter contribuído com vocês. A pergunta que guiou a reflexão de todos os professores foi: como o uso de IA no processo de educação pode influenciar economicamente um país? As respostas, como vimos, são complexas e multifacetadas, apontando para a necessidade de um equilíbrio entre o avanço tecnológico e o desenvolvimento das capacidades humanas essenciais. Chegamos ao fim da nossa jornada de exploração sobre a inteligência artificial e os impactos na economia. Vimos como a IA está transformando o setor financeiro, desde a otimização de processos bancários até a gestão de riscos e personalização de serviços. E também discutimos a profunda influência da IA na educação e como o desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade humana são essenciais para que o avanço tecnológico se traduza em um crescimento humano sustentável e equitativo. A inteligência artificial é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa, capaz de impulsionar inovação e eficiência de diversos setores. No entanto, seu uso responsável e ético, aliado ao investimento do capital humano, será fundamental para colhermos os verdadeiros benefícios dessa evolução. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa discussão. Esperamos que este documentário tenha proporcionado uma visão mais clara e aprofundada sobre a inteligência artificial e seu papel na construção de um futuro econômico. Boa noite.